deixar descendentes. A sua vida, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado num túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo. Vira e mexe na nossa caminhada, nós nos sentimos esmagados, pressionados, muitas vezes desanimados, tristes. Passamos pelo processo de prensa. Mas, queridos, tudo, essa palavra ela gritou no meu coração, tudo é para a glória de Deus. Cada dor, tristeza, cada choro, queridos, cada dia mal é tudo para a glória dele. Queridos, onde você tem depositado esses dias? Quando o dia mal vem, quando o dia que o Senhor decide nos esmagar, ele fala assim, ó, é necessário que eu te esmague um pouco. É uma essência dentro de você que eu preciso que ele exale. Queridos, quando esse dia chega, o que tem exalado de nós? Porque o esmagamento de Deus não é porque ele nos deixou de nos amar, é porque ele nos ama e ele está conosco. Por muito tempo eu ouvi pessoas dizendo assim, eu comi o pão que o diabo amassou. Queridos, o diabo ele não amassa pão para nos dar. Isso é engano. Ele não tem pão para nos dar. Ele pode ter sim um engano para nos entregar. A palavra fala que a maior evidência da vinda do Senhor seria o engano que seria tomado no meio do seu povo, que até aqueles que era escolhido teria que tomar cuidado para que não fosse enganado. O diabo ele não tem pão para te dar, ele não tem pão para me dar. Então nós não comemos o pão que o diabo amassou, nós nos alimentamos do pão que amassou o diabo. Você crê nisso? Eu me alimento na ceia, e eu acho que a ceia ela deveria ser constante, ela deveria ser todo domingo. Eu deveria ceiar todos os dias que eu acordo, porque a palavra fala que eu ceio para que eu venha na minha memória, para que na minha memória, em memória de Cristo, para que eu venha lembrar aquilo que Cristo fez até que Ele venha. Não é um evento, não é um dia esperar, não é um dia que eu tenho que estar bonito, não, é em memória dEle, não é em memória de pecados, não é em memória de tristeza, é em memória dEle. Então eu deveria ceiar todos os dias, se isso me faz voltar para a cruz, se me faz voltar para a cruz e entender que Cristo foi esmagado, queridos, e é assim mesmo. A palavra nunca disse que seria fácil, mas o Senhor nos prometeu que estaria conosco. E Ele está aqui, Ele está conosco, queridos. No dia mau, Deus está conosco. Então eu quero te convidar hoje a se levantar desse lugar. Eu não sei você, mas por alguns dias eu fiquei deitada na cama e meu Deus, eu não aguento, eu não consigo levantar. Um desânimo, uma mistura com... queridos, levante-se desse lugar. Vocês estão aqui? É só eu? Essa palavra foi só para mim? Eu acredito que tem alguém aqui que precisa dessa palavra. Jeremias 18 diz assim, como vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, ele tornou a fazer de novo, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Queridos, quem quebrou o vaso aqui?
Quem quebrou o vaso aqui? Vamos ler de novo. Bora abrir. Jeremias. Diz assim: o Senhor deu a ordem a Jeremias. O Senhor deu a ordem: desça até a casa do oleiro. O Senhor, Ele falou assim para Jeremias: olha o que eu estou fazendo. Olha, vai lá, eu quero que você veja. Veja, desça à casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como ele desejava. Não saiu. Por isso ele amassou o barro e começou de novo. O contexto aqui é que existia 10 tribos que tinham sido tomado cativo pelo Império Assírio. Existia outro povo do sul, tribo de Judá, que oscilava em desobediência e obediência. Quando era bom para eles, eles obedeciam. Quando o reino era bom, havia desobediência. A vida ela é entre piedosa e de apostasia. Nada parecido com o que estamos vivendo. Nada. Prosperidade e crise. E Deus, Ele manda Jeremias, o profeta: vai até lá, que eu vou falar com você lá. Existia um contexto, eu só queria falar desse contexto. Talvez não seja a nossa realidade, queridos. Talvez a nossa realidade, ela não é entre piedade e apostasia, em obediência e desobediência, em oscilação e dependência. Mas a palavra ela diz que o Senhor envia Jeremias lá. Ele fala: eu te falarei lá. E talvez nós estamos passando por um processo, queridos, que Deus está nos refazendo. Nós não estamos conseguindo compreender. Nós não estamos conseguindo entender. Estamos vivendo pelaquilo que nós entregamos. Eu tanto faço, eu tanto isso, eu tanto aquilo outro. Eu não sei por que não acontece, queridos. Não depende de nós, depende daquele que está nos construindo. É Ele que decide o que nós deveremos ser ou onde deveremos chegar. E nós estamos vivendo tantas coisas incríveis como igreja. Um movimento de Deus. Queridos, mas nós como igreja, queridos, como filhos eternos, nós precisamos criar o hábito de enxergar o espiritual. Porque para nós, como filhos de Deus na terra, nós oramos, agradecemos e louvamos a Deus quando as coisas estão bem. Mas não conseguimos enxergar o Senhor no dia mau, no dia do esmagamento, no dia que Deus está nos esticando, quando parece que nós não vamos mais aguentar. Nós falamos ao diabo, o diabo, queridos, não é o diabo. Muitas vezes Deus está nos esticando Deus está nos puxando para trás, para nos lançar mais longe. Talvez aonde você chegou não era onde Deus queria que você estivesse. Então Ele te pega de volta e te puxa para trás. Ele te pega da roda. É só roda que fala esse trem? Dessa roda. E Ele percebe que não era aquele formato que Ele tinha para você desde o princípio. Não era o original de Deus, não era aquilo. E aí Ele te pega, te quebra e te refaz. Mas como é difícil ser quebrado por Deus. Começar de novo. Imagina só. Você
Você sabe o que acontece muitas vezes com a gente? Nós estamos na roda, mas não nos submetemos mais. Não nos submetemos mais a Deus. Imagina algo rodando, não havendo a proteção daqueles que está em cima, e a gente rodando desgovernadamente. Queridos, é muito melhor ser quebrado por Deus do que pelas circunstâncias. É muito melhor ser quebrado por Deus, por submeter aquilo que Ele deseja, e desde o princípio Ele destinou, não sei se essa palavra soa bem, mas Ele projetou, porque existe um plano que não é nosso, é um plano que é dEle. Eu decido ou não me submeter a esse plano. É fácil, mas nós somos estrangeiros numa terra distante. A nossa casa, ela não é aqui. A nossa casa é no lugar eterno. E a eternidade, ela não passa, ela chega até nós. Ela já existe, a eternidade está aqui. Talvez nós não conseguimos acessar, não acessamos ainda, mas vai chegar um dia que nós acessaremos a eternidade. E teve um dia que eu ministrei aqui, eu tenho saudades da eternidade, queridos. Quanto aqui já ansiou para voltar para o Pai? E eu já contei a história de um rapaz que nós liderávamos no louvor, e certo dia ele falou para a esposa, eu tô com saudade do meu pai. Eu sinto saudade, mas você sabe, só gente corajosa que consegue declarar: Senhor, eu estou pronto, pode vir. Porque o que não importa o que as pessoas vão pensar ao meu respeito, e sim aquilo que Deus, Ele sabe que eu sou, a integridade que está escondido dentro desse vaso de barro. E ele falou assim para a esposa: eu tenho saudade, eu estou com saudade do meu pai, eu quero visitar. Pouco tempo depois ele faleceu. Eu quero ver meu pai, eu quero morar com ele. Foi bem chocante. Mas quando ele faleceu, existia um anseio de voltar para o pai. Existia um anseio de voltar para o pai. E você sabe o que é mais incrível? Que a gente vai falar sobre ir morar com o pai, sobre o dia do juízo, o dia que o Senhor ele vai vir como juiz para aqueles que não esperam, mas ele vai vir como um pai para aqueles que estão com vestes brancas, esperando para estar com ele. Ele vai vir como um pai para nos buscar, para aqueles que se submetem a Ele numa vida terrena, passageira, porque isso aqui não é eternidade, queridos. Pode haver dores, pode haver tristeza, pode haver tudo, pode haver, é uma vida humana, mas isso não é a eternidade. A eternidade, ela está preparada para os filhos, para aqueles que se submetem a Ele, queridos. A submissão a Deus não fala sobre o que eu quero para essa vida, mas sobre aquilo que Ele projetou. O plano é dEle. Consegue imaginar aí um vaso? Você consegue imaginar um vaso na roda e o pai segurando? Queridos, olha que coisa linda. As mãos dele estão estabelecidas sobre esse vaso. Ele não vai cair a não ser que o pai permita. Ele não vai ser desconstruído a não ser que seja o desejo do Senhor. Assim como foi com Jesus. Era do desejo de Deus. Era o plano de Deus esmagar Jesus. Mas, queridos, essa mensagem é ruim demais. Essa mensagem, ela não é atrativa. Não é atrativa. Porque nós não queremos ser esmagados quando nós chegamos perto de um pai de amor. Nós não queremos ser esmagados, não queremos passar por dificuldade, nós não queremos passar por luta, quando Deus nos chama para estar com Ele. Mas, queridos, essa é a vida. Você sabe por quê? Quando Deus nos esmaga, nós liberamos uma essência. Queridos, é como uma panela de pressão. Quando que ela começa a exalar um aroma? Quando que ela começa a exalar quando ela está sob pressão.
queridos, sobre pressão, queridos, sobre pressão. Como tem sido dias de pressão, mas qual que é a essência que nós temos liberado? Qual que é a essência? Talvez você está quebrado aqui. Talvez você está quebrado. Talvez o Senhor está nos refazendo de novo, queridos. Talvez eu estou olhando e falando, Senhor, de novo. De novo, o Senhor me quebrou. Para mim eu já estava bem. E o Senhor pega e nos quebra. E o Senhor nos quebra, isso nos chateia, isso nos para. Queridos, eu quero liberar algo sobre você. Eu queria que você saísse desse lugar de paralisia, esse lugar de dor, esse lugar, se submeta a Deus, se submeta a Deus. Ele tem o melhor para ti. Aquilo que o Senhor tem para nós ainda não chegou no nosso coração, os nossos olhos não viu, as nossas mãos não tocaram. Aquilo que Deus tem para nós está distante do que o físico tem nos apresentado. Está distante. Se submeta a Ele, se submeta, saia desse lugar de paralisia e vá fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Se levante desse lugar. Existem pessoas aqui que estão prostradas, porque o Senhor quebrou. Ei, mas o Senhor está falando para você: eu estou te refazendo, eu estou te refazendo. A glória da segunda casa, ela é bem melhor do que a da primeira. Se levanta desse lugar. Shurikandalarash. Chorandalarash, suririririririandalaras. Chorikandalaras, queridos, o que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós. Talvez os seus olhos enxergaram tantas coisas. Talvez os teus olhos enxergaram tantas coisas que você está olhando e falando: é isso que Deus tem para mim. É isso que Deus tem para mim. Mas eu quero te encorajar hoje. Comece a orar para que Deus libere fisicamente o teu olho. Comece a orar para que Deus libere os teus ouvidos. E comece a ouvir uma voz que ela não é de homens, uma voz que ela não é da terra, uma voz que ela vem direto do céu. Ei, uma voz que ela vem de Deus. Deus, Ele está nos moldando nesses dias. Aceite ser moldado por Deus. Aceite. A vida nas mãos de Deus, queridos, ela tem proteção. Tem proteção. Talvez o Senhor está nos reconstruindo porque algo não saiu de acordo com o que Ele quer. Isso é um processo. A vida com Deus, ela é um processo. Ela é um processo. Deus vai me moldando conforme a vontade dEle. É um processo. Se submeta ao processo de Deus. Queridos, não pule etapas. Se submeta ao processo do oleiro. Se submeta. Talvez você está rodando e parece que não sai do lugar. Você está rodando, mas existe uma mão que está sobre você e essa mão está te guiando. Continue rodando. Se for a vontade do Pai que você permaneça, continue. Queridos, o processo dói. Mas viver a promessa de Deus concretizada cura. Ela cura. E existe um lugar para mim e para você. De cura. Um lugar no Pai. Se submeta à ação do oleiro. Quem ressignifica o vaso não sou eu, é Ele. Você quer ser ressignificado numa terra? Se submeta à vontade de Deus. Ou senão você vai ser só significativo para a terra, mas não terá valor para o Pai. Lembra que eu falei da outra vez? Não adianta nós estarmos no lugar na terra que nós vamos ser conhecidos diante de muitos. Um lugar talvez de evidência, talvez de não.
Um lugar onde muitos nos conhecem, meu nome se tornou famoso, mas no céu ninguém nos conhece. Os anjos não nos conhecem, as trevas nem se submetem. Tenha relacionamento com o Pai, queridos. Se submeta a Ele, se submeta a Ele, se submeta a Ele. Hoje eu cheguei aqui mal. Eu cheguei tão... Eu saí de casa e falei, marido, por favor, você consegue levar a palavra hoje? Deus não falou ao seu coração? Leve a palavra. E eu cheguei aqui muito ruim, meu físico está muito ruim, mas é assim mesmo, queridos. As guerras espirituais, elas serão sentidas no físico. Sentidas no físico, queridos. Você já viu quando você ministra, pessoas elas se libertam, muitas vezes você nem sabe. Você nem sabe, pessoas foram tocadas, foram libertas. Ah, queridos, há uma guerra travada para você parar agora. Você sabe por quê? Porque você mexeu com aquele que não era para mexer. Mas eu preciso ter medo do diabo? Não, não precisamos. Eu preciso me submeter a Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir. Primeiro eu me submeto, depois eu resisto. Você sabe o que está acontecendo, Beth? Muita gente está dizendo que está resistindo, mas não há submissão. Não é conhecido no céu. Não é conhecido, o diabo não vai fugir. Quem que está te moldando? Quem que está te moldando, queridos? É o nosso Pai, é o oleiro do reino que está nos moldando. Está tirando coisas que nós não queremos. Às vezes tem uma ondinha aqui, eu quero deixar a onda. E Ele fala, não é para continuar com ela, eu vou tirar. Quem que está nos moldando, queridos? Existe a gente sempre, a gente não, palavra feia. Nós sempre nos tornamos semelhantes a alguém. Ou é o Pai eterno, ou é o Pai eterno também do cão, o diabo. Por que ele é pai? Porque todos aqueles que mentem se tornam filhos do diabo. Existe uma paternidade em nós. Eu decido a quem eu vou me submeter e quem será o meu pai. É o pai da verdade? Ou é o pai da mentira, do engano, da profanação? Ah, é esse pai que eu quero? É ele que vai me moldar? Os dias não estão sendo tão fáceis. Eu não sei para você, mas você sabe o que me alegra? Porque nós estamos tocando vidas. Então você sabe o que o diabo faz? Ele tenta nos parar. Como hoje eu poderia estar, queridos, não tem nada a ver com plataforma. Não tem nada a ver. A plataforma de Jesus era um barco. A plataforma de Jesus era uma sala com 12 homens. A plataforma de Jesus era a casa de um homem que para os olhos da religião não era bom. Essa era a plataforma de Jesus. Não significa onde você está, e sim quem está sobre você, ou melhor, dentro de você. Não significa o lugar, e sim quem está em mim. O problema é que nós nos movimentamos e achando que Deus, Ele só está conosco quando o lugar que eu estou estabelecido, Ele é um lugar de destaque, queridos. Você toca a vida no presídio, você toca a vida na clínica, você toca a vida na rua. Pedro, você toca a vida nas praças, Pedro. Eu decido tocar ou não. Não é o lugar que eu estou, queridos. Não é posição, é estar posicionado. Talvez está voltando. Eu estou rodando, mas existe uma mão que está me guardando. Aos meus olhos, eu estou olhando, não dá certo. Eu não paro, eu não cresço. Eu ia trazer
trazer 2 vasos aqui, mas não deu tempo. Precisei fazer algo muito mais importante do que cuidar de um vaso. Mas eu tenho 2 vasos lá atrás. E os 2 vasos eu coloco a mesma coisa sobre eles. Um é maior, outro é menor. E assim é Deus. Deus, Ele não age porque eu sou menor ou maior, porque não tem nada a ver comigo. Deus não vai deixar de agir na minha vida porque eu não sei falar, ou porque eu não estou num púlpito. Queridos, isso daqui não é nada, isso vai passar. Isso aqui faz parte de uma vida passageira. Você sabe que na eternidade quem vai estar no lugar de destaque é Jesus? É Jesus. E se eu ou você tem um lugar de evidência, é Cristo que tem que crescer, não somos nós. Se é o meu nome que eu estou levantando, é o meu reino que eu estou pregando, não é o de Jesus. Não se trata, queridos, de eu ser pequeno. Talvez muitos de nós olhamos, e eu já vivi isso. Queridos, hoje nós cuidamos, nós somos dados por Deus para essa igreja. Mas nós temos tantas igrejas grandes. É porque às vezes as pessoas olham e falam assim: é porque não é você. Se fosse você, você estaria triste. Queridos, eu tenho a oportunidade, como qualquer um aqui, de desejar algo que Deus não tem para mim. Eu visito igreja tão grande, numerosas, pastores cheios de luxo, mas a pior coisa é nós estarmos num lugar que Deus não tem para nós. É perigoso. Então eu sei o que é desejar aquilo que Deus não tem para nós, mas não é pelo que eu tenho, é pelo que eu sou. Muito melhor do que desejar algo é buscar algo do céu, é ter algo que é eterno. Muito melhor que buscar algo dessa terra, queridos, que os olhos, que as pessoas anseiam, mas que a traça vai comer, o ferrugem ele vai corroer. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Queridos, se não for Deus que estiver me moldando, eu estou perdido. Não significa que Deus não criou. Deus criou o mundo. Deus criou o mundo. Só que a palavra lá em Gênesis vai dizer que a terra ela era sem forma e vazia, porque Deus criou, mas Ele ainda não tinha mexido. O oleiro não estava formando. Por isso ela era sem forma e vazia. Não significa que nós não somos criação. Todos nós somos criação de Deus. Ninguém aqui é criação do acaso. Isso é balela do Big Bang, não sei, do diacho todo, que tentam colocar na cabeça das pessoas, das crianças. Nós somos obras do Criador. E antes do ventre da nossa mãe, ainda que a nossa mãe ela não tivesse estabelecido num contexto cristão, eu não vou falar religioso, cristão, ainda que a nossa mãe, ainda que ela não tivesse dentro desse contexto cristão, ainda que ela não tivesse conhecido Cristo, mas a palavra fala que antes mesmo de estarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos estabeleceu. Ei, queridos, nós já fomos criados para Ele, para a glória dEle, é para a glória dEle. Você sabe o que esse mundo tem para nos oferecer? A glória desse mundo, e muitas vezes a glória que vem no meu nome, que vem do meu nome. Por que eu estou falando isso, queridos? Existem coisas que vão ser liberadas aqui, e eu creio, Deus já está falando. Queridos, eu estou com tanta expectativa para o aniversário da igreja. Eu fiz uma oração e eu não vou compartilhar aqui com vocês a princípio o que Deus falou
ainda, porque não é o tempo. A coisa certa no tempo errado, ela se torna errada. Mas eu falei para o Senhor, Senhor, testifica ao meu coração aquilo que vai ser liberado aqui. Eu sei que são sentenças, mas eu quero que o Senhor testifique ao meu coração. Eu posso? A palavra fala que o Senhor tem os segredos dos céus preparado para os filhos. Para os filhos, ruiós de Deus, filhos maduros. Deus não conta segredo para criança. Deus conta segredo para filhos maduros. E o Senhor falou algo no meu coração lindo sobre essa igreja. E eu entendo tudo que nós estamos vivendo, queridos. E eu sei que aquilo que Deus falou para mim, Ele está estabelecido na vida da igreja. Não é sobre a minha vida, é sobre esse contexto, desse ambiente. E eu sei que serão palavras liberadas para cá. Mas o que vai acontecer antes que isso aconteça? O diabo vai tentar nos parar, queridos. Ele vai tentar ensurdecer os nossos ouvidos espirituais. E é muito fácil. É muito fácil. Qualquer coisa nos ensurdece de ouvir a Deus. Quantas pessoas não conseguem discernir mais a voz do Pai? Ah, queridos, existia um camaradinha pequenininho, que o Senhor o escolheu. Ele precisava de um profeta. A casa de Deus já estava corrompida. Então Ele usa uma mulher. Ele pega e fala assim, você vai gerar. Certo dia, Samuel, ele estava deitado. E ele ouve Samuel. Ele vai até o profeta. Que me chamas? Não fui eu. Você tá doido? Volta a dormir. O Senhor chama de novo Samuel. Mais uma vez ele vai ao profeta. Por que me chamas? O que queres? Teu servo ouve. O profeta começa a achar estranho. Queridos, discernir a voz de Deus não está ligada à idade. Há quanto tempo eu sou cristão, ou quanto eu conheço das escrituras, mas o quanto eu sou conhecido no reino de Deus, o quanto eu visito esse ambiente, o quanto eu acesso o reino que está liberado para todos nós. Não é liberado para o pastor, para o profeta, para o evangelista, ele é liberado para os filhos. Conhecer a voz de Deus é liberado para os filhos. Eu não ouço a voz. Tudo bem, quantas vezes eu leio a Bíblia? Deus, Ele abre a boca toda vez que eu abro a palavra. Eu não preciso ouvir profeta, queridos. Eu estou submetido. O oleiro está aqui, ele está falando comigo. O oleiro está aqui, é um movimento aqui, eu não saio disso. Mas tem vasos fazendo isso, Tem vasos que não ouvem mais Deus porque está longe. Não se compare. Quem se compara, compete. Não se compare. Existe uma passagem lá em Lucas 13 que fala sobre uma oliveira plantada no meio de um vinhedo. E essa oliveira, ela não dava frutos. Por que ela não dava frutos? Porque ela estava plantada no meio de um vinhedo. Imagina uma oliveira no meio de um vinhedo. Uma oliveira grande. Ela era até alta. Ela era alta. Era enxergada de longe. Assim como Saul. Ela era avistada de longe, mas não havia frutos. No meio de um vinhedo, um monte de frutos, um monte de árvores que frutificavam, representavam doçura, alegria. E aí o Senhor falou assim: vai lá e arranca essa árvore. Arranca essa árvore, porque ela não dá fruto. Mas ali havia um
havia alguém que cuidava, alguém que todos os dias estava lá. Vamos, eu vou te estimular, vamos, eu vou te estimular para dar frutos. Vem estar comigo, eu vou estar com você. Vem, você vai dar frutos. Continua. E o Senhor fala, não, vamos arrancar. Ele falou, aguenta só mais um ano. Aguenta só mais um pouco, ela vai frutificar. Aguenta mais um pouco, vamos segurar mais um pouquinho, não corta agora não. E assim é na nossa vida, queridos. Talvez a gente não está dando fruto na geografia que nós estamos inseridos. E a gente começa a se comparar. Nós começamos a nos comparar. Eu poderia dar tantos frutos, eu já dei frutos, eu já alimentei tantas pessoas, mas hoje eu estou parado, eu não frutifico. Mas existe Jesus que está falando, não vamos cortar, vamos investir mais um pouquinho. E Ele fala assim sobre a nossa vida, queridos. Talvez hoje nós não estamos frutificando, mas você vai frutificar. Existe alguém, existe um oleiro que está ali, mexendo nas suas raízes. Ele está cuidando das tuas raízes. Você sabe o que é raízes, queridos? Raízes fala de lugares escondidos. Normalmente, árvores muito grandes, primeiro elas são muito maiores para dentro do que para fora. Existe alguém aqui essa noite que Ele está mexendo nas nossas raízes. Eu preciso crescer para dentro. Ei, é o tempo de crescer para dentro. Talvez muitas pessoas não verão esse crescimento, mas assim como um edifício, a gente ouve, não vemos. Mas quando ele sai para fora, muito rápido ele é visto de longe. Muito rápido ele é visto de longe. Porque existia alguém que estava ali cavando os fundamentos, lugares escondidos. Não queira crescer para dentro, para fora, se você não tem raízes. Se não há um viticultor que cuida das tuas raízes, queridos, que te ajuda a frutificar. Ei, os frutos precisam ser dele, não meus frutos. Os meus frutos são passageiros. Ei, queridos, os meus frutos, ouça isso, eles são passageiros. Ele pode trazer fama, ele pode trazer dinheiro, ele pode trazer filhos, mas eles não vão passar dessa terra. Os frutos que Deus tem para nós, eles são eternos. São eternos. Sabe por quê? Porque eles vão falar de raízes que cresceram muito mais para dentro da terra do que para fora dela. Estabeleça em Deus um lugar. Se submeta ao oleiro. Deus, Ele está nos moldando para viver os dias que Ele já preparou. Deus não está preparando dias para nós, Ele está nos preparando para Ele, para viver dias gloriosos, dias de glória, prosperidade. Queridos, prosperidade não fala de finanças. Enquanto nós, ouça isso, e eu sem medo de falar, eu vou dizer, enquanto nós, como cristãos, estivermos correndo atrás de dinheiro, o máximo que nós vamos ter é dinheiro. É dinheiro. Se só dinheiro é o suficiente para essa terra, então continue. Agora, quando eu correr atrás daquele que é dono de todo o ouro, ele é dono de toda a prata, ele é mais rico que muitos bancários, ele é mais rico que o dono da Colgate, ele é mais rico que qualquer empresário dessa terra, queridos. E você é co-herdeiro com Cristo. Vocês estão aqui? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Busque Deus e a prosperidade virá. A verdadeira prosperidade. Não adianta nós termos uma vida farta,
Nós temos uma vida de carros, de casa, e nós temos uma família destruída. E nós temos um emocional destruído. E o nosso espiritual já não alcança mais o céu. Já não é Deus que testifica na terra através de mim. Não adianta, queridos, isso vai passar. Se submeta. Se submeta. Queridos, eu estou vivendo um tempo que eu preciso me submeter muito mais. Muito mais. Essa palavra ela veio muito ao grande ao meu coração. Ah, queridos, como eu preciso. Eu estou projetando tantas coisas. Mas você sabe qual que é a minha oração? Que os meus projetos, eles sejam assim os projetos de Deus. Que não sejam só os meus projetos. Eu não quero que Deus respalde os meus projetos. Eu quero viver os planos dEle. Eu não quero viver a minha vontade nessa terra. Eu quero viver a dEle, queridos. E entenda, isso precisa ser uma verdade para nós. Há um engano nesse tempo. Há um engano. E se desvencilhe desse lugar, desse engano. Queridos, Deus, Ele não tem dinheiro para você, nem para mim. Ele não tem casas luxuosas. Você sabe o que Ele tem para nós? Algo que Ele já entregou, Jesus Cristo. Foi algo de mais valioso. Se eu tiver Jesus, todas as coisas me acompanharão. Todas. Todas as coisas me acompanharão. E se não me acompanhar? E se não me acompanhar? Ainda assim eu vou me submeter. Queridos, nem todos vão ser ricos. Jesus não era. João Batista que abriu o caminho também não. Jesus era porque... Por quê? Porque esperavam que ele... Tá, e João Batista? E Paulo? Que deixou tudo? E Pedro? E Barnabé? E Tiago? Ser filhos não está atrelado à riqueza. Ser filhos está atrelado a uma vida de relacionamento. O resto virá. Eu não estou dizendo que a riqueza é ruim. Senhor, levanta empresários nesse lugar. Pessoas que têm um coração segundo o coração de Deus. Porque riqueza não muda ninguém, queridos. Ela só vai evidenciar muito forte, potencializar aquilo que eu sou. Então primeiro nós curamos aqui, alinhamos aqui, para termos aqui. Não é inverso. Eu não tenho para depois alinhar. Primeiro eu alinho o meu coração. Eu alinho, eu trago a eternidade para a terra. Por quê? Porque eu sou eterno. Eu não preciso esperar Jesus voltar para Ele trazer. Não, eu sou. Isso aqui é passageiro. Isso vai passar, queridos. Vai passar. Eu sou eterno. Eu estou na mão do oleiro. Se coloque de pé em nome de Jesus. Amém. Você consegue